Bem-vindos à nossa compilação de histórias de terror com finais assustadores. Cada história é separada por este som. Então, toda vez que você ouvir esse som, acabou uma história e contarei a próxima. Vamos lá! Faço parte do corpo de bombeiros da minha região. Trabalho com isso há anos, mas mesmo com o dinheiro do trabalho, tenho estado com muita fome ultimamente. O resto da minha família e os cachorros também. Isso porque a comida é escassa aqui nas montanhas. Uso meu pequeno salário para comprar a pouca comida que posso pagar, mas nunca é o suficiente para todos nós. E não ajuda o fato de as lojas mais próximas estarem a quilômetros de distância. Não é como se eu não trabalhasse duro também. Tudo isso é muito estressante. Às vezes tudo correrá conforme o planejado e poderei conseguir comida para minha família. Esses são os bons dias. Infelizmente, esses dias são poucos e raros no inverno. Então, quando recebi uma ligação de uma turista na semana passada que estava presa em algum canto, aproveitei a oportunidade. Saí correndo de casa e levei comigo meu rifle de caça e equipamento de escalada. Prendi meus cães no trenó e partimos. Deveria ser um trabalho fácil. Não parecia que a turista estava muito longe da minha casa. No meio da viagem, pequenas pedras fortes começaram a atingir minhas costas. Estremeci e pedi aos cães que fossem mais rápido. Poucos minutos depois, chegamos até a turista. Ela estava com a perna presa entre algumas pedras. Suspirei e a cumprimentei. Parecia que eu teria que perder tempo para tirá-la de lá. Comecei a desempacotar meu equipamento de escalada quando um pensamento me ocorreu. Não seria mais fácil lidar com ela enquanto ainda estivesse presa ali? Sorri para mim mesmo e peguei meu rifle de caça. A turista começou a gritar comigo para baixar a arma, mas ignorei. Um tiro certeiro resolveu o problema. Ela ficou mole e consegui levantá-la sem esforço. Amarrei-a no trenó, assoviei para meus cães e voltamos para casa. Quando voltamos, escondi o corpo dela em nosso galpão. Dei-lhe algum tempo para descongelar e depois arranquei-lhe os olhos. Eu removi um pouco de seu sangue e cortei um pouco de sua carne. Lavei seu rosto e inspirei seu aroma. Cheirava deliciosamente. Meu rosto se contorceu em um sorriso. Íamos fazer um banquete esta noite. O que mais odeio no verão é a quantidade de moscas, principalmente quando elas infestam meu apartamento. Em meados de agosto, continuei encontrando cada vez mais delas, um número infinito de pequenos insetos zumbindo. Para onde quer que eu olhasse, elas se reuniam em um enxame perto das janelas. Essa era a minha melhor oportunidade de matar o maior número possível. Eu continuo tendo que limpar tudo, mesmo depois de uma faxina inteira. Minhas janelas ficam sujas e manchadas de sangue e vísceras. Mais e mais desses malditos cadáveres acabam no meu tapete. Mas, por mais que eu mate, mais dessas moscas aparecem do nada. Cada uma voando pelo canto dos meus olhos. Cada zumbido soa como um alarme de incêndio no meu ouvido. Cada sensação de pequenas pernas portadoras de doenças rastejando em meu pescoço. E elas parecem sair de todos os lugares, das aberturas, da lata de lixo, às vezes até da geladeira. Nada que eu faça parece me livrar delas. Cada dia é uma batalha constante tentando manter minha casa livre dessas coisas. À noite é quando finalmente tudo se acalma. É silencioso, exceto pelo zumbido constante do ar-condicionado. Mas, nessa última noite, eu estava exausto e até me lembro de sentir uma forte dor de cabeça que me deixou tonto e um pouco apagado. Sem muita noção de tempo e espaço, comecei a ouvir algo a mais embaixo do ar-condicionado. Algum tipo de zumbido
que ficava cada vez mais alto até preencher todo o meu quarto. Foi quando senti pequenas mordidas afiadas por todo o meu corpo. Eu não tinha certeza se minha luz do teto estava queimada quando a tentei ligar, mas então tive uma conclusão repentina e terrível. Todo o meu quarto estava coberto de moscas. Eram tantas que literalmente cobriam cada centímetro da parede. O número infinito de asas continuava zumbindo em um volume ensurdecedor. Elas continuaram mordendo meus braços e pernas com suas mandíbulas. Parecia que eu poderia ter sido esfaqueado 1000 vezes. Antes que eu percebesse, uma massa negra desceu sobre mim. Eu podia senti-las mastigando e mordendo minha carne. Algumas delas cavaram todos os orifícios que puderam. Elas se enterraram em meus ouvidos e boca, seus pequenos pés em forma de gancho, causando coceira em meu interior, enquanto se enterravam mais fundo em mim. Eu só consegui olhar para o teto, indefeso, enquanto estava enterrado vivo naquela nuvem negra e monótona. Tentei combater, mas não tem muito a se fazer. Quando você morre de AVC e ainda continua no seu corpo, sem poder fazer nada. Tudo parecia diferente no dia seguinte após o enterro. Nuvens cobriam o céu e chovia intermitentemente há horas. Que dia surreal! Meu pai, que eu conhecia há 40 anos, se foi sem mais nem menos, deixando um buraco no universo. Nem mesmo minhas lágrimas poderiam preenchê-lo. Minha mãe ainda é viva, a única que sobrou. Minha irmã tinha ido embora 1 ano antes, depois meu irmão. Meu pai foi o último. Seu pai queria que eu contasse uma coisa para você, disse minha mãe, olhando para mim com olhos inchados. Mas eu poderia dizer que havia um pouco de medo ali também. Temor. Por um momento, olhei para além dela, para a neblina que dançava ao longo das lápides. Eu estava começando a ficar com medo, sentindo o medo que emanava da minha mãe como ar contaminado. O que foi, mãe? Perguntei. Seu pai... Bom, ele queria que eu dissesse que a morte muda você, ela disse. Bem, e realmente muda, respondi. Houve uma breve pausa. Não, você não entendeu. Quero dizer, a morte muda a pessoa que a vivencia, ela disse. Olha, eu nem sei o que dizer, mãe. Meu pai sempre foi supersticioso sobre a morte. Talvez seja melhor nem falarmos sobre isso, falei. Minha mãe apenas encolheu os ombros. Ele disse que não falar sobre as coisas as tornam piores. Os dias foram passando e o céu cinzento parecia permanecer como a porta de uma tumba fechada. As noites eram terríveis, não apenas solitário ali com minha mãe assistindo TV, mas também assustador. Todo aquele vazio parecia sufocante. Suas palavras continuaram rondando minha mente. A morte muda a pessoa que a vivencia. Uma noite, quando minha mãe adormeceu no sofá e a escuridão percorreu a casa, as únicas luzes iluminadas vinham da TV e da lâmpada fraca da mesa de canto. Eu não tive muito tempo para mim nas últimas semanas, então decidi que era o momento perfeito para descer até o porão e mexer nas coisas do meu pai. No porão, rapidamente acendi a lâmpada e fui até a caixa de ferramentas do meu pai. Depois de vasculhar por alguns momentos, me virei depois de ouvir um barulho de passos. Ele, meu pai, estava ali parado, os olhos vazios e inspirados nas poças de sombra. A morte, ela muda você, filho. Durante toda a minha vida, eu apenas olhei para o presente, nunca olhando para o futuro. Agora, olha como fiquei. Lembre-se disso, filho. Eu estava com muito medo nesse momento, desacreditando no que via e ouvia. Depois de dizer isso,
Ele recuou silenciosamente para as sombras. E a única coisa em que consigo pensar antes de dormir é no fato de que meu pai agora não tem olhos. Todos os dias eu esperava ansiosamente que o entregador entregasse minha encomenda. Todos os dias, 11 da manhã, ele passava de carro e não parava na minha casa. Todos os dias eu esperava na porta, caso fosse o dia em que ele finalmente entregaria minha encomenda. Quando ele parou na casa de um vizinho, saí correndo, pois ele estava entregando minha encomenda incorretamente a um vizinho. Ele me viu chegando e gritou: "Não, desculpe, hoje não", sabendo o que eu estava procurando. Todos os dias eu verificava e minha encomenda ainda não tinha chegado. Com certeza já deveria ter chegado. O entregador provavelmente percebeu o que tinha dentro e pegou para ele. Perguntei a ele novamente: "Tem certeza de que ainda não recebeu nada para mim?" "Ainda não. E se eu fizer isso, avisarei você", ele disse. Resposta clássica para alguém que rouba encomendas, né? Mais uma semana se passou com o mesmo processo. Eu esperando ansiosamente na porta às 11 pela entrega, mas nada chegou. Eu costumava receber entregas o tempo todo sem nenhum problema. Isso agora estava começando a me deixar muito ansioso. Eu precisava dessa encomenda. Muitos dias se passaram, me deixando mais nervoso. Não era possível. O entregador definitivamente tinha recebido minha encomenda. No dia seguinte, quando ele passou e parou na casa dos vizinhos, corri para fora e cortei os pneus de seu carro estacionado. Ele me viu e correu em minha direção, gritando sobre o que eu estava fazendo. "Se você não me der minha encomenda, não vou deixar você sair. Eu sei que você está com ela", falei. "Olha, o último entregador me avisou sobre você, mas não pensei que você fosse tão louco", ele disse olhando para o pneu danificado. "Me dê agora minha encomenda ou cortarei mais do que apenas seus pneus", falei. "Senhor, você é louco. Não sei onde está sua encomenda." Então, essa é minha história completa. O entregador roubou minha encomenda. Terminei de contar minha história ao delegado. "Então, foi por isso que você o esfaqueou 29 vezes até a morte, depois de cortar seus pneus por causa de uma encomenda?" O delegado perguntou intrigado. "Sim, ele mereceu. Ele estava com minha encomenda", falei. "E que tipo de encomenda é essa que era tão importante que o levou a tirar a vida desse homem?" O delegado perguntou incrédulo. "Meu querido, ele disse que me enviaria uma entrega especial", falei. O delegado levantou-se e saiu da sala, comentando com um policial. "Oficial, o que você acha disso? Cara estranho, hein?" disse o delegado. Senhor, acabei de verificar o perfil dele. Descobri que o único filho dele desapareceu nos anos 80. O pobre garoto tinha apenas 3 anos e foi encontrado morto na floresta. Nunca descobriram o que aconteceu com ele", disse o oficial em resposta ao delegado. "Talvez seja por isso que ele é maluco?" o delegado questionou. "Ei, espere, olhe isso." O policial levantou da pasta uma imagem que mostrava 29 facadas no corpo do bebê, ferimentos perfeitamente alinhados nos mesmos locais das facadas do entregador morto. Bem-vindo à Fábrica de Horrores. No momento em que vimos a sua candidatura, soubemos que você seria um funcionário perfeito. 6 acusações de assassinato e 3 de tortura? Esse é exatamente o tipo de trabalhador que queremos aqui. Não se preocupe, a polícia não pode tocar um dedo em você agora. Somos uma organização patrocinada pelo governo e todos os nossos funcionários têm seus registros automaticamente apagados. Como você deve saber, obviamente não é uma coisa que todo mundo fala, mas no mundo tem muitas pessoas para alimentar só com vacas e porcos. Aquele bolinho ou aquele almoço que você comeu ontem, pelo menos metade era carne humana. Tudo é produzido em nossa fábrica de horrores, onde despedaçamos humanos vivos e os cozinhamos para servir como alimento.
Nosso material é produzido a partir de pessoas importadas à força para a fábrica. Isso inclui órfãos e pessoas com deficiência física e mental enviadas de asilos e hospitais. Esses grupos são vistos como descartáveis na sociedade. Não haverá protestos públicos e podemos matar milhões de pessoas por ano bem debaixo do nariz de todos. Há muitas estações para trabalhar aqui. A tesoura, o moedor de carne, os martelos, a serra e outras coisas tão horríveis que não quero te contar e te fazer vomitar seu jantar. Posso te dizer, como alguém que trabalha com as tesouras, que poucos sons são mais maravilhosos do que uma garotinha aterrorizada, soluçando, implorando e chorando pela mamãe e pelo papai para salvá-la. Como se eles pudessem fazer alguma coisa. Ainda mais divertidos são as vítimas adultas, vê-las passarem de adultos fortes e independentes para crianças gritando pelas mães como recém-nascidos. É fascinante o nível de terror e angústia que os humanos passam em seus momentos finais. Horror, tormento emocional, soluços, medo do que acontecerá quando morrerem, se acordarão em um poço de fogo e enxofre, ou se uma vida após a morte sequer existe. O cérebro tão determinado a preservar o organismo que recorre a todos os truques desesperados, tentativas fracas e patéticas de resistir, implorando ao predador para mostrar misericórdia e eventualmente voltando aos seus instintos infantis mais profundos e chorando para que suas mães, de alguma forma, apareçam magicamente e o salvem do lobo mau. De qualquer forma, aproveite seu primeiro dia de trabalho. Vamos começar. Até a próxima. Obrigado.